Fala galera, começando mais um episódio do Podcast Filmes Clássicos. Este é o episódio número 159. Vamos mais uma vez aqui atacar um filme mudo, longa dirigido em 1921 por Victor Sjöström na Suécia, A Carruagem Fantasma. Alguns o consideram um dos melhores filmes já realizados e que está completando este ano o seu centenário. Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo. Para achar qualquer um desses canais é só procurar Podcast Filmes Clássicos. Bom, pessoal, vamos falar então de mais um filme aqui no podcast Filmes Clássicos. Desta vez, mais um filme mudo. E para começar essa conversa, estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo, que fala lá de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom. Olá, Fred. Como vai? Tudo bem. E com a gente aqui também, já faz um tempinho que a gente não grava junto, né? O Sérgio Gonçalves falando lá de São Paulo. Seja bem-vindo, Sérgio. Pois é, já estava numa crise de abstinência aqui nessas gravações, né? Já estava se sentindo preterido, né? Pô, os caras não me chamam mais. Mas quer dizer, não faz tanto tempo assim, porque a gente gravou a live, né? Que virou a gente gravou a live, que era um tema que a gente ia gravar, né? Da ficção dos anos 50, e a gente acabou fazendo no formato de live. Mas esse formato assim, a gente gravando como nos velhos tempos, né? Já fazia um tempo, realmente. Você falou filme mudo... qual foi o último? Foi o Limite, eu acho? O último acho que foi o Limite, né? Isso já tem mais de um ano e 3 meses. Caramba, tudo isso. Porque a gente já fez alguns aqui, né? A gente já fez o Homem-Mosca, a gente já fez a General, a gente já fez... O que mais? Luzes da Cidade. Luzes da Cidade. Metrópolis. Aurora, isso. Quer dizer, fizemos a Aurora ou... A Aurora foi o primeiro que a gente fez. Também fizemos a filmografia do Murnau, né? Que é basicamente... Isso. Mas isoladamente, assim, acho que foram esses, né? Mas estamos aqui para falar de um filme sueco, né? O que alguns chamam de a era de ouro do cinema mudo sueco, né? Tem gente que questiona um pouco essa designação, porque talvez não tenham tantos filmes assim naquele período ali para se caracterizar uma era de ouro, um período que durou pouco, acho que foi de 1917 até 23, por aí. Uhum. Mas o fato é que muitos consideram esse filme aqui como um dos melhores aí desse período, né? É uma obra-prima, né? E que está completando 100 anos, né? 100 anos. Tem esse outro detalhe aí, né? A primeira vez que a gente faz um filme aqui com mais de 100 anos. Porque quando a gente fez o Caligari, que é o outro mudo que estava faltando, agora eu lembrei, a gente fez em 2017, o Caligari é de 20, né? De 1920. Então não tinha completado 100 anos ainda. E o detalhe é que ele estreou... lá na Suécia no dia 1º de janeiro, no ano novo. 1º de janeiro, né? Ali na virada do que tem do tudo ano. A ver com a ambientação no temporal da história, né? Que se passa em diversas noites de ano novo ao longo da... porque é uma história, né? É uma lenda que diz respeito a um acontecimento que se daria no último dia do ano, né? Até uma lenda inglesa, né? Lenda inglesa. Isso é curioso, uma lenda inglesa, mas que ficou registrada aí, né? Talvez de forma mais lembrada nesse livro da Selma Lagerlöf, né? Filmaço, né? Acho que nós vamos concordar aí, vai ser um filme que a gente não vai divergir nesse sentido. Um filmaço, eu não sei se sempre foi visto assim, né? Eu acho que ao longo dos anos tiveram alguns questionamentos. Por exemplo, eu li um pedaço de um livro em que o autor citava uma crítica do André Bazin, que eu acho que na década de 50, em que o André Bazin ele meio que condenava, não esse filme, mas condenava esse uso de efeitos
especiais de trucagem, como é o caso da múltipla exposição, né, que tem nesse filme aqui, né? Dizendo que isso deixava o filme datado, que hoje, né, na época que ele estava fazendo a crítica, no caso, isso não se usava mais, então os filmes que dependiam muito disso... E daí, né? A pergunta que eu faria para ele, se eu estivesse na frente dele, e daí? Pois não, mas eu acho que... Eu não sei nem se ele estava criticando esse filme especificamente, né? Porque esse filme aqui tem muito mais do que isso, né? Sem dúvida. Usou os efeitos da época, usou muito bem, aliás, e talvez até um pouco além do que era feito na época, não sei, mas e realmente tem razão nisso, fica um pouco datado, mas e daí, né? E daí, pô, quem tem o mínimo de inteligência consegue ver um filme e entender, não, esse era o efeito daquela época. Não, mas já nos anos 30, né, já tinham críticos franceses que já metiam a boca nisso, dizendo que já nos anos 30 essa técnica estava ultrapassada, que isso era inadequado para tentar representar o sobrenatural, sabe, tentando falar, olha, isso aqui é uma bobagem, isso que ele fez, né? E que na realidade não seria nenhuma bobagem, porque essa descrição, inclusive, da transparência dos fantasmas, parece que faz parte do próprio livro, exatamente. Então, agora, você sabe que na França parece que teve um bom pedaço ali que foi cortado, né? Da parte do Exército da Salvação, né? Isso, Então, eu acho que o filme ficou muito mais, assim, dependente daquela... dos efeitos especiais, como se fosse só isso o filme, né? É o que tem de legal no filme. É até tirou um pouco do peso da trama, né? Não, e é assim, legal a gente falar hoje, né, 100 anos depois, que o grande mérito do filme não está em trazer inovação de efeitos especiais, é muito bem utilizada a questão, né, da dupla, e nem sempre dupla, às vezes tinha mais de uma múltipla exposição, mas nem essa questão, porque o Méliès já tinha feito isso já no final do século XIX, ele já tinha feito naqueles filmes de ficção que ele fazia. Os próprios franceses, né, já tinham feito isso. É porque, assim, eu acho que esse filme, em relação a esse tipo de trucagem, ele expande essa coisa aí, né? Realmente ele depende muito desse recurso, o que é válido e o que fica bacana também, né? Eu acho que a falha do filme não tá aí, né? Se é que o filme tem alguma falha, até porque a gente sabe que o trabalho para fazer isso foi boa parte aí do que carregou a pós-produção do filme, né? Demorou muito tempo para render esses efeitos. Mas vamos começar a falar do filme, depois até a gente volta nesse assunto aí da múltipla exposição, porque tem umas historinhas aí, né? Deixa eu só comentar um negócio que você falou na introdução, que também eu acho que tem a ver com o início da conversa sobre a gênese aí do filme, né? Essa história de, tem gente que questiona e tal. Realmente, o período foi pequeno e eu acho que a quantidade de pessoas trabalhando ali era bem pequena também, né? Basicamente, tinham 2 diretores ali renomados e quando os 2 foram para Hollywood mais ou menos ao mesmo tempo, acabou o negócio, desandou, né? Inclusive levando a estrela em ascensão a Greta Garbo, né? Greta Garbo. Você está falando do Victor Siostro e do Moritz Stiller, né? Do Moritz Stiller, exatamente. O projeto era bom, né? Mas o cinema sueco foi vítima de uma coisa que aconteceu em outros lugares também, que é do pós-Primeira Guerra, o predomínio do cinema americano começou a ser muito grande, né? Todo mundo sabe disso, que a guerra mudou esse jogo de forças aí. Tinham cinemas fortes antes disso, o escandinavo, o próprio cinema italiano teve um período de boom nos anos 10 e depois morreu praticamente depois da guerra. E não foi diferente aí. Então, a partir do momento que levou esse pessoal para lá, acabou, né? O padrão de qualidade vai ter aí uma segunda era de ouro, ou então, para esse pessoal, a primeira nos anos 50, né? Que seria aquela que todo mundo liga diretamente ao Bergman, mas, porra, que eu acho que bebeu totalmente na fonte dessa primeira, e assim, tem nessa pessoa central aí do Victor Sjostrom o elo, né? O cara que depois vai ser meio que um mentor assim do Beck, pelo menos um cara que aconselhou ele bastante e tal, né? Tanto em técnica quanto em tema, né, Alexandre? Em tema. Eu li em algum lugar que o Sjostrom seria uma espécie de um proto-Bergman. Eu achei interessante esse termo, né? Um proto-Bergman. Concordo. A influência é gritante, né? A gente vai falar certamente disso, vai desenvolver isso desse filme que a gente vai falar hoje, principalmente para
quando a gente pensa no Sétimo Selo, né? Mas Morango, não só isso, né? Também, né? O próprio Morango. E também, claro, isso aí, falando no Morango, a presença do Victor Sjostrom, né? Parece que é Hestrom a pronúncia. É engraçado que quando a gente parece ouve... que o SJ não tem um som de R, é um Hestrom. Quando a gente ouve em sueco é difícil detectar a palavra, né? Deixa eu ver como é que eles pronunciam. Melhor adotar o sobrenome americano, Sjostrom. Assim como o nome o título do filme no original, que começa com a letra nosso K, esse K no sueco ele tem um som de X, o nosso X, né? Seria Shorkalen. Bom, mas você falou aí no início de um projeto, né? Acho que até cabe comentar, porque é o que vai chegar nesse filme aqui, que no caso é em 1916 o produtor Charles Magnusson, né? Que decide fazer um upgrade ali na produtora dele, né? Que é aquelas Venka Biograph. E ele parece que demite 3 diretores e só deixam justamente o Sjostrom e o Stiller, né, na companhia. Ele decide que ele quer partir para um lado de fazer produções mais bem feitas, né, e baseadas em textos melhores, né, em grandes romances de grandes escritores. E aí que eu acho que ele chega nesse romance da Selma Lagerlöf. Parece que eles adaptaram 3 romances dela antes de fazer esse. E era já uma ganhadora de Nobel, era uma pessoa... Foi a primeira mulher a ganhar Nobel de Literatura, né? Então ela era um grande nome ali na Suécia, né? Ela era uma celebridade, até acho que internacional, né? Os livros dela eram lidos fora da Suécia, né? E aí em 1917 ele convence ela a vender os direitos do livro, né? E ela foi um tanto convencida porque ela gostou justamente da adaptação que o próprio Victor Sjostrom fez do romance do Ibsen, o Ter de Vigen. Aquele Ter de Vigen, que é de 1917 também, se não me engano. É 16. 16. 16, 17 por ali. Né? E que foi a primeira produção dessa nova fase da produtora do Magnusson. Né? Então, o livro dela é de 1912. Que, coincidentemente, é o ano do primeiro filme dirigido pelo Victor também, né? Que foi o Jardineiro Cruel no Brasil. Tem esse título. Tem no YouTube inteiro, é um curta de acho que 19 minutos, uma coisa assim. Enfim. Agora, curiosidade. Agora, ele já tinha adaptado 3 livros. Eu li essa história, né? Que ele leu. Tem uma história que diz que ele leu o roteiro inteiro pra ela, encenando, pra convencê-la a aceitar e tudo. Mas ele já tinha adaptado 3 livros dela, né? Que foi o Garota do Pântano, Os Filhos de Ingmar e Karen, Filha de Ingmar. Esses 3 romances eram dela. Então, a Carruagem Fantasma, na realidade, foi o 4º que ele adaptou. E ainda nos Estados Unidos adaptaria mais um, que foi o Castelo de Ilusões. Então, realmente, assim, era uma parceria aí que já estava rolando há algum tempo, né? E ela queria, né, que os livros dela fossem adaptados para o cinema. E parece que ela não era do tipo de autora que se importava muito com mudanças, né? Inclusive, ela colabora bastante. Chegava a sugerir, né, aqui, o que ela achava que podia mudar, né? Fez várias sugestões pro Sjostrom. Uma delas foi diminuir um pouco a quantidade de flashbacks que tem, né? Por incrível que pareça, parece que ela conseguiu diminuir um pouco, porque no próprio livro dela, ela sentia que ela era um pouco criticada por uso dessa ferramenta. Parece que isso aí era uma modinha, né? Naquela época, né? Na literatura. Né? Ela usava em alguns outros livros também, né? Ela começou a perceber que quando ela diminuiu um pouco a frequência disso, a crítica foi um pouco mais favorável. Então ela mesma falou, acho que eu estou exagerando. Porque às vezes acaba ficando intrincado demais, ficando um pouquinho confuso demais. Mas isso transpassou para os filmes também. Você vê, por exemplo, o Caligari, você vê, por exemplo... acho que eu não vou lembrar agora, mas tem um outro também. Não, tem o filme do Dreyer, o Presidente, isso, usa exato, flashback. O próprio filme do Sjostrom, que eu
já vi também, acho que vocês já viram, que é o Beijo da Morte, que ele fez em 1916. É uma narrativa que a estrutura é do flashback, né? Começa num tribunal, aí a coisa volta e é contado o caso e tal, só que não tem realmente, eu acho que a complexidade que esse aqui tem, né? Porque a questão do flashback aqui é mais um, entre aspas, um subtema que a gente pode discutir, né? Agora só deixar a dica, já que a gente falou, não sei se vocês viram, mas para quem estiver ouvindo, também não, eu tenho vários desses, inclusive, mas os que eu consegui ver até hoje foram justamente esses dois do Shostrom aí, 16 e 17, o Ter Gevingen e o Fora da Lei Sua Mulher, que é muito bom. O Fora da Lei Sua Mulher é muito bom. Eu até ouvi algum comentário, alguém dizendo que para muita gente ele é considerado melhor que Carruagem Fantasma. Também acho que não chego a tanto, mas é um bom filme. Mas só que esses filmes eles são totalmente diferentes assim do Carruagem, né? Porque são filmes que exploram muito a questão da natureza, muito filmado em locações exuberantes e tal, que era uma marca daquele período ali, né? E é um tema que ele abordou também, né? Essa questão de natureza. Isso, até é engraçado, né? Porque muitas vezes as pessoas assim que você conhece alguma coisa, sei lá, dos anos 40, algum tipo de cinema, e fala, não, pô, começou a filmar em locações aqui, foi quando saíram do estúdio. Pô, isso na verdade esse é um ciclo que vai e volta e já foi feito em outros lugares. Ali teve aquele período dos filmes de montanha da Alemanha também, nos anos 20, ou seja, isso é uma busca constante, né, para sair do estúdio e ir para o natural, né, em busca de algo mais realista, né. Parece que aqui ele fez essa escolha de forma consciente mesmo, né? Ele viu a oportunidade de sair dessa questão mais bucólica e tal e filmar mais coisa um mais sombria, drama, né? Ali urbano mesmo e tal, na cidade. E tinha o estúdio, né, recém-construído, onde o filme foi filmado, e acabou optando por fazer as externas, realmente fazer externas. Não estava nem pronto, na verdade. Tava quase pronto, mas não estava inaugurado. Tem até foto, né? Não sei se você viu naqueles documentários, foto assim da coisa com construção. Em construção aqui. ainda, né? Aquela cena do cemitério, aquele set todo onde é o cemitério, na frente da igreja, atrás estava em obra, um canteiro de obra praticamente. Mas só não era um lugar fechado, realmente, um soundstage, assim, era aberto, né? Não, era aberto, eles tinham que, inclusive, aproveitar a noite, né? Por uma questão técnica dessa questão da múltipla exposição, né? Porque você, para usar essa múltipla exposição em cenários muito iluminados, o sol e tal, vamos supor, se ele quisesse fazer uma dupla exposição naquela cena do piquenique lá que tem, ele não ia conseguir, né? Porque ele depende que o fundo seja escuro, justamente para ele criar essa sensação de que aquela múltipla exposição está gerando um ser que é transparente, né? Você falou do negócio do Hassunda. Hassunda é o nome vamos dizer, do bairro ali, do bairro, assim, né? E até curiosamente é onde, perto ali, tem um estádio onde o Brasil foi campeão do mundo em 58, que não existe mais também, né? Assim como esse estúdio, na verdade, não existe mais, assim, alguns prédios existem hoje, mas com outras finalidades, muitos foram demolidos, alguns, e outros mantidos, os prédios originais, mas um é cinema e tal. Na verdade, referente ao que foi ali, só tem um pequeno prédio que é um pequeno museu, assim. Eu tive lá, tem uns 4 anos, e assim, eu não achei, às vezes as pessoas falam assim, não, lá fora dão um valor à cultura. Não é bem assim não é bem assim não. Um lugar meio às moscas assim, você vai entrando lá e tal. Até parece que ficam surpresos que tem alguém visitando, assim, sabe? Eu lembro que você comentou, né? Uma certa decepção, né? Você acha que, você tá lá no lugar. Por exemplo, eu lembro que na época, inclusive, na internet eu tinha um site lá que tinha uns áudio guides, assim, que você baixava, levava ali no teu celular, então você tinha ali mas era isso, não tinha uma pessoa lá para te mostrar aqui, assim e tal. Mas tudo bem, de qualquer forma foi o lugar ali, eu acho que 19, 20 foi a construção, 21, por ali 20 inaugura, até os anos 70 ele foi ali, parece que o último, inclusive, a gente tá fazendo o primeiro e o último filme, né, porque o último foi os Emigrantes, né,
aquele que a gente falou no Dicas Triplas, né, Fred? Os Imigrantes e o Preço do Triunfo, 71, 72. Acabou sendo dicas quádruplas. Né? Foi o último feito lá, naquele lugar. Agora, voltando um pouquinho a essa questão dos flashbacks, né, que vocês estavam falando que o livro tem bastante flashback, pelo jeito numa estrutura mais complexa, a Selma Lagerlöf teria orientado, sugerido que ele colocasse os flashbacks em ordem cronológica. Vocês entendem os flashbacks desse filme em ordem cronológica? Eu tenho dificuldade para isso. Eu prestei bastante atenção dessa vez. Eu anotei. Você não é o único, né? Porque muita gente comenta isso, né? Que o flashback, às vezes você tem um pouco de... Você tem que pensar, isso aconteceu antes ou depois daquele outro flashback? Isso não é tão claro assim, né? Não é, e eu achei assim que ele, de alguma forma, ele é um pré-Cidadão Kane nesse sentido também, né? Porque os flashbacks, eles contam a história do David Home, que é o personagem do Seostrom, através da visão de vários personagens, né? Uma hora é a irmã Edith, outra hora é aquele George, que conta como ele colocou o David Home no vício, né? Aí tem um trecho que é contado pela própria esposa do David Home, quer dizer, sim. Não é exatamente a ideia do Cidadão Kane, mas é assim, é um flashback, né, picotado em visões de diversos personagens, né, sobre um mesmo personagem. Na trilha de comentários o cara fala, são 3 flashbacks, na verdade são 3 principais ali no desenvolvimento, mas tem um flashback introdutório, assim, logo no começo, né? Que inclusive depois parece que tem um outro dentro dele, né? Não é bem um flashback, é quando aquele Jorge vai contar a história da lenda, né? A lenda da carruagem, mas aí entra ali como se fosse um flashback, como se ele estivesse contando algo que ocorreu no passado, né? Ou, enfim, uma história da qual ele tomou conhecimento também. Então, e aí depois volta ali para o frame, né, do cemitério, né? Então são os 2 grandes framings assim do filme, né? aquela situação do cemitério e o quarto de morte lá, o leito de morte da Edith, né? E o resto em flashback. E ele comenta, né, que os flashbacks seriam em ordem cronológica nesse comentário de áudio. O ponto principal que eu sempre fico em dúvida quando eu vejo, né, eu tento entender, mas eu entendo ele de 2 formas paralelas, assim, eu acho que as 2 são aceitáveis, que é o seguinte, quando o David Home chega lá no abrigo, né, do Exército da Salvação ali, e passa a noite lá, tá bêbado, tem o episódio do casaco que tá tudo rasgado e ela costura e tudo, o que vem depois... o flashback que vem na sequência, que mostra ele bebendo, mostra o amigo dele lá, o Gustavo, que acaba sendo, né, convertido tal, e larga a vida do vício e tudo. Agora, esse flashback posterior aconteceu antes ou depois do David Home chegar? Eu acho que esse é o ponto principal, porque eu entendo, quando ele tá indo embora, que ela fala pra ele, né? Volta no ano que vem, porque eu quero saber se você teve um bom ano, né? Porque eu pedi a Deus que você tivesse um bom ano. E a impressão que a gente tem quando ela está no leito de morte, ela quer encontrar com ele, ela quer saber o que aconteceu com ele naquele ano. Então não faria muito sentido, pensando dessa forma, ela ter encontrado com ele várias vezes. Então todos aqueles encontros, na realidade, teriam sido antes, e a hora que aquele cara, um bebum, um vagabundo bateu lá na porta, a hora que ela abriu, ela já sabia que era ele, porque ela já tinha encontrado com ele. Pois é, essa que é a minha dificuldade também, porque não parece que ela reconhece ele como alguém que ela já tinha visto antes. Justamente. Ficou difícil de entender ali, mas tudo bem. Então, tanto faz. Pode ser uma coisa e pode ser outra também. Mas eu não acho que é tão simples assim você falar, isso aqui está mostrado em ordem cronológica. Eu tendo a acreditar que não está em ordem cronológica. Eu tenho uma outra questão que eu vou colocar para vocês. Aquele primeiro dos 3 maiores flashbacks ali do meio, ele parece que ele vai explicar pra gente, ele se propõe um pouco a explicar pra gente, fazer uma recapitulação de como que aquele cara, pai de família, amoroso, e aí tem aquela cena do piquenique, toda idílica, não sei o que a tela fica meio avermelhada, por que ele caiu no vício?
e isso não é mostrado propriamente, simplesmente tem um fade ali e a família sentada na relva lá no piquenique é transformada num grupo de ele, o irmão e um outro bebendo. E o Jorge, né? Eu prestei atenção também, numa das revisões, eu prestei atenção. Quer dizer, aconteceu alguma coisa, porque estava tudo muito bonito, que aconteceu, né? afinal? Na mesma cena, inclusive, ele tá ainda, né, no tom rosa, né, que é quando ele tá com a família, mostrando ali, sabe, a felicidade da vida em família. Na sequência, a cena seguinte é ele sentado bebendo. Mas por quê? O que começou? Qual foi o estopim dessa mudança de comportamento? Ele não explica como ele entrou nesse vício, mas ele explica quem levou ele a esse vício, né? Porque no flashback do George, ele fala que ele se sente culpado porque ele acabou levando... E ele fala isso, acho que no final, no momento que ele vai... acho que no final ele fala isso pro David, né? Que ele se sente culpado porque foi ele que levou o David ao vício e tal. E a gente não entende direito como isso aconteceu, né? Justamente porque não tem essa explicação. Na verdade, né? é uma sequência de transferências de culpa esse filme, né? Um botando a culpa ou assumindo a culpa, né? É a mulher que é a culpada, a esposa que abandonou. Não, porque parece que no livro da Lagerlof, essa ideia fica muito mais clara de que a esposa do David, ela teria algum envolvimento ali também em levar ele ao vício, porque ao abandoná-lo, ele caiu em depressão, começou a beber mais ainda. Isso, inclusive pegou tuberculose. Isso, se contamina por causa disso, né? Mas no filme eu acho que isso fica mais amenizado. Esse negócio da tuberculose também é um símbolo mesmo, assim, como se fosse quase uma punição, assim, né, para quem foi mal. Não só isso, dizem que a ideia da Lagerlof era mostrar a tuberculose como Parece que ela perdeu uma irmã, né? O ser humano causando mal a outro ser humano, né? Além dessa perda da irmã, né, ela perdeu a irmã mais velha por tuberculose, parece que existia uma sociedade de combate à tuberculose que tinha solicitado para ela escrever um ensaio sobre o assunto. Aí ela, acho que juntou essa história, a perda da irmã, e falou, vou escrever um romance, e acabou escrevendo o livro, né? Mas foi uma história meio encomendada, assim, com o tema da tuberculose, né? Esse negócio da tuberculose me lembra lá muito presente no cinema japonês também, né? Aquele filme do Kurosawa, o Anjo Embriagado, que o Toshiro Mifune, bem jovem, acho que é o primeiro filme dele pro Kurosawa, que é um bandido que tá com TB, né? E é sempre como se fosse um símbolo assim da maldade do cara, né? E aí tem o cara, ao tentar curar ele, você está tentando curar ele não só da tuberculose, mas transformar numa pessoa boa, numa pessoa mais pura. E era uma doença sem tratamento, né? Vai depender da evolução na época, né? Você não tinha um tratamento para tuberculose. A pessoa pegava, e era muito comum pegar realmente pessoas que eram desnutridas, viviam na rua, né, em aglomerações, e tudo aquilo é aquela vida boêmia. Esses caras realmente estavam mais expostos mesmo, então faz sentido essa história, né? Tá vendo? É como se fosse um castigo, você pegou a tuberculose, né? Agora tem outras coisas aí também no filme e no romance que dizem respeito à experiência da própria Lagerlof, né? Parece que o pai dela tinha problemas de alcoolismo e também acabou com umas posses lá da família, né? Parece que eles chegaram a perder uma propriedade que estava há anos e anos dentro da família, e justamente porque o pai dela saiu totalmente dos trilhos, né? Contraiu dívidas e tal, e parece que 20 anos depois que eles perderam essa propriedade, ela aí sim, uma autora de sucesso, ela recomprou a propriedade e incorporou, né, de volta à família e tal. E o próprio Sjöström também teve um pai que teve problemas com alcoolismo. Então eu acho que eles viram muitas semelhanças ali, né? Em alguns tons autobiográficos, né? O Sjöström, ele parece que ele idolatrava a mãe, né, e tal, e ele perdeu a mãe com 7 anos. Eles foram para os Estados Unidos quando eu acho que ele tinha 1 ou 2 anos de idade. Ele está falando de século XIX ainda, né? E ficou algum tempo lá, e quando ele retornou, ainda adolescente, ele já começou a atuar no teatro e tal, até meio que uma certa
uma certa noção de libertação, assim, daquele pai com quem ele não se dava muito bem, assim, que era... E, então, assim, a gente está falando de um cara que atuou por mais de 60 anos, porque parece que até o final ele continuou no teatro, né? Apesar da gente estar falando de um filme dele, né? A carreira dele no cinema foi bem mais curta, assim, como diretor, pelo menos. Eu acho que ele dirigiu até 37 só. Parece que foi essa adoração aí pela mãe que fez com que ele sugerisse essa mudança de não deixar a esposa do David Holm, né, como uma das vilãs, né, em relação a esse caso de tuberculose dele. Né? Até porque, né, é compreensível, né? É compreensível. O filme não mostra todo o processo da coisa, mas se entende que aquilo ali já era uma situação que já estava, vamos dizer, num nível assim de estresse e tal, que ela deve ter tentado e tudo, mas ele estava perdido. Você assim. simpatiza com a causa dela, até porque, pô, você vê ali que tem momentos que o cara, né? Não dá. Quase que parte para cima dos filhos. Não, mesmo isso depois da reconciliação, né, Fred? Porque uma coisa, a vida dele estava desregrada antes, mas depois que eles se reconciliam, o cara continua bebendo. Pô, tem aquela cena que ele volta bêbado lá, chega... A cena do Machado lá. Não, antes até, né? A sequência antes dela trancar ele lá na assim, Machado. Que fica tossindo ele vai pra em cima das crianças. Começa meio assim falar, querendo aparentemente passar a tuberculose, dá um peteleco na cara de uma das crianças. Não, mas peraí, gente, aí eu fiquei confuso agora. Você falou depois da reconciliação, mas na verdade a irmã Edith tentou, vamos dizer, ela até fica naturalmente um pouco chateada, né, com a aparição da mulher, porque ela gostava do David, né, não sabia nem que ele era casado, mas a partir do momento que ela sabe disso, que a esposa aparece, vai falar com ela tenta reaproximar. Ele chega a falar isso depois no final, né? Eu tento mudar, mas as pessoas não acreditam que eu estou mudado. Então tem uma rejeição. Quando ele vai lá naquela cena famosa, né? Que dizem, inclusive, que já foi inspirada, né, no Lírio Partido lá do Machado, do Griffith. Do Griffith, e inspiraria outros, né? Famosos, inclusive. Mas naquele momento ali, ele está indo, vamos dizer, ele está tomado por uma raiva maior ainda por causa da rejeição última ali, né? Ele não foi aceito nessa... Até porque não foi... A mulher aceitou lá, né, a intervenção da irmã. Você vê que quando ela conversa a primeira vez, ela chega a falar, não, de jeito nenhum, não quero. Ela fala, não, você não precisa pensar agora. A irmã Edith força uma barra ali para juntar os dois, mas... Até precisa puxar assim a mão, né, para juntar as mãos e tudo. Mas não tem nenhum fato que mostra que ele tentou, né, ser uma pessoa decente e ela não aceitou. O que mostra que eles voltaram e ele continuou bebendo e aparece bêbado de novo, e aí ela não tolera esse tipo de situação, né, que é a hora que ela tranca ele lá no que seria a cozinha, né, e tem a cena famosa do Machado, que é muito, né, se teve a inspiração, né, em Lírio Partido, não a cópia, mas a inspiração do Kubrick no Iluminado pro Carruagem Fantasma é muito mais nítida, né? Total, muito mais clara, né? Assustador e tudo. Eu até fiquei pensando que o David Holm ia botar a carinha ali na rachadura da porta e ia falar, Here's David! Agora, gente, eu não sei se está cedo ainda para lançar uma pergunta aqui bombástica, mas que eu tenho certeza que passa na cabeça de todo mundo quando vê esse filme, né? Mas para mim sempre passa e eu continuo sem resposta. Que é o seguinte, ele só não desmaiou não? Aquela garrafada teria matado ele? Eu não sei se ele morreu ali não, tá? O que se diz em relação a isso, né? Porque a nossa tendência é pensar que foi um mágico de Oz ali, né? Que realmente ele desmaiou e depois ele acordou. O que as pessoas que defendem que ele realmente teria conversado com a morte naquele momento é que a Edith vê. Ele mostra, pelo menos, que ela tá vendo o espírito dele ali antes de morrer. Tem essa cena da redenção ali, ela estaria vendo. Se fosse simplesmente um sonho dele, ele desmaiado, não teria por que ela tá vendo, né? Mas aí eu acho mais fácil acreditar que ela tá tendo algum tipo de visão, de alucinação e tal, porque também tem muitos indícios, assim, pra não ser, sabe? Deixa eu só pensar. Primeiro, é claro, a questão da garrafada, né? Uma garrafada de um outro bêbado na cabeça dele, eu acho que não seria suficiente para morrer.
Essa garrafada, você sabe que a cena original não era uma garrafada, né? Ele era golpeado no tórax, inclusive na outra versão, a versão francesa, né? Tinha uma hemorragia. Ele tinha uma hemorragia, porque realmente um tuberculoso, então ele tinha, né, o tórax frágil, o pulmão frágil ali, e ele teria uma hemorragia. Só que parece que ficava difícil de mostrar isso. Então acabaram optando por uma garrafada, e que eu acho, né, que é uma escolha muito acertada, porque se a gente for olhar, o cara morrer de uma garrafada, né? É um cara que foi pro fundo do poço por causa da bebida, né? Então nada mais justo do que ele morrer com uma garrafa. Caiu por causa da bebida, literalmente. Isso, mas aí eu Não, só faltou mas eu concluir ali minhas argumentações, mas tá, tudo bem. Sim. Não, só pra botar um contraponto nessa aí, eu não gostei muito da história da garrafada, porque assim, aquela briga, a forma como a briga começa me incomoda um pouco, porque os caras chegam às vias de fato e chegam ao ponto de um pegar uma garrafa e acertar no crânio do outro porque o cara não quer ir visitar a irmã. Ah, mas peraí, né, cara? Você já frequentou algum grupo de bêbados? Não, nesse nível não. Qualquer merda ali, qualquer coisa. Pra rolar garrafada na cabeça, tudo bem. Eu também por isso que pra mim no livro ficava mais um tom de acidental, né? Porque o cara, sei lá, empurra o outro e ele tá já com o pulmão debilitado e aí ele tem uma crise ali e eu acho que no livro fica claro que ele morre, né? Até porque o espírito lá, o espírito do George lá, né, que é o encarregado lá da morte, nesse ano, né, ele fala umas palavras, né, para levantar o espírito dele do corpo e fala umas palavras para devolver Fred, a vida, entre aspas. Você vai deixar eu concluir meu raciocínio? Vai. Se você deixar eu concluir, talvez possa... Porque é o seguinte, peraí. Vai dizer que você não viu nenhum filme em que tudo que você vê dentro do frame ali era o sonho? Sim. Era a imaginação? Por que não nesse caso? Porque... Bom... Não, porque não, eu acabei de falar, porque eu acho que no livro não é, mas... Tudo bem, mas a princípio... Não, eu também não tenho posição fechada, mas eu acho que pode ser, porque aí faria sentido o porquê daquele primeiro flashback, que parece que não é contado pelo nosso comentarista do Blu-ray ali, que fala o seguinte, uma vez eu conheço um cara, o George, e esse cara contou uma história da carruagem, ou seja... Para a gente saber que ele, David, ele conhece essa lenda. Essa lenda foi contada para ele. Ou seja, ia ser mais difícil você acreditar que um cara desmaiado está tendo delírios ou sonhos com a tal de uma carruagem fantasma se ele nunca ouviu essa história. Né? Ele está imaginando pela primeira vez do nada. Né? Agora, alguém contou para ele essa história e isso está rondando na cabeça dele. Então, ao estar ali desmaiado naquele momento, ele... fantasia tudo isso, ele fantasia a vinda do Caronte moderno lá, do barqueiro das almas, que vai levar, ele imagina tudo isso, a gente vê as coisas acontecendo, a alma saindo do corpo, o Jorge carregando, mas isso não está acontecendo. Tá, mas aí deixa eu perguntar uma coisa, que aí eu realmente não lembro, mas não fica claro no final, quando ele... tem lá a visão, ou se fosse parte do sonho, no caso, que a esposa vai matar as filhas, não fica claro depois, quando ele chega na casa, que realmente a esposa ia matar as filhas? Sim. Uhum, você acha que fica? Não, eu tô perguntando, fica claro ou não fica? Porque se fica claro... aí eu já vou ter mais dificuldade de aceitar que ele sonhou e teve essa visão de que a esposa estaria... no sonho dele, a esposa estaria matando. Mas eu não acho que fica claro, não. Quando ele chega, ela tá lá cozinhando, mas a gente não vê nada que realmente mostre que ela ia matar as filhas. Ele é que olha para as meninas e fala, não, ela não fez ainda. Mas não tem ela botando alguma coisa na comida e tal? Que aí mas pode ser um condimento qualquer. Mas isso quando ele tá lá. Quando ele tá lá com o George, né? Ah, quando ele tá no que seria talvez o sonho dele. Poderia ser parte do sonho. Mas aí eu vou te dar uma outra razão pela qual isso não acontece, tá? Que é a versão francesa do filme. Porque a versão francesa não tem essa história de flashback. Né? É mais fiel ao livro, né? Pelo que vocês falaram. Tem algumas coisas como esse lance do cara morrer com a porrada no peito, que é fiel ao livro. Mas não tem nenhum flashback que eu me lembre, né, ô Sérgio?
A carruagem, ela só aparece no final do filme, ela antes aparece só através do som, as pessoas estão morrendo, elas escutam o barulho de carruagem e o tal. máximo que aparece é uma mão, assim, tirando o espírito, né? Mas a gente não chega a ver a carruagem. E chega no final do filme francês, aí eu me lembro claramente, porque eu vi agora, ontem. Tem uma cena em que a esposa dele tá botando um pozinho na comida. Né? E como não tem flashback, não tem essa história de ter sido parte de um sonho, nem nada. Né? Dele ter saído do corpo, depois voltado, eu acho que não cabe ali. Eu sei que fantasiar sobre isso é até ir contra o que a autora quis colocar no livro, porque isso no momento está explícito no livro, essa dúvida, né? Mas eu vou te falar que quando chegou esse momento, mesmo já tendo visto o filme, quando chegou nesse momento em que ele renasceu ali, a vida dele não foi tirada, na verdade, deram uma segunda chance para ele, eu também pensei nisso. Eu falei, então é isso, vai ser o sonho dele. Vamos fazer uma comparação aqui, sem precisar sair da Escandinávia, e você já imagina o que eu vou falar. Um grandíssimo filme, um dos filmes meus preferidos da vida, que é A Palavra, né, de 55, e tem inclusive a versão sueca anterior, né, dos anos 40, com o Victor Sjöström atuando. Quem quer que vê esse filme não se pergunta se aquela mulher realmente estava morta ou se ela não estava tendo como é que fala? Catatonia, sei lá o que é, eu não sei como é que na medicina exatamente, mas, né? Mas catalepsia? Não sei, Sérgio, me ajuda. Eu vejo da seguinte forma, talvez isso não seja central, né? Não é central, é verdade. Você ter que decidir. Eu tendo, sempre que eu vejo a Carruagem Fantasma, na minha interpretação, eu tendo a acreditar mais, entender mais aquilo como um sonho, tá? Respondendo então a sua pergunta, Alexandre, eu tendo a ver mais como um sonho, porque mesmo essa justificativa, não, mas aí a irmã Edith viu ela, mas aquilo pode fazer parte do sonho dele, talvez ele esteja vendo ela ali, a gente não sabe o ponto de vista de quem que é aquilo. Mas você tem toda a razão, você resolveu a questão da maneira que eu também penso, isso não é relevante. Exatamente. Porque isso na verdade é uma grande parábola moral, esse filme que vai usar esse artifício e sem precisar... Mas aí, olha só, deixa eu botar outra lenha na fogueira de vocês, para essa questão do sonho. Chega no final do filme, o David vai lá correndo para salvar os filhos e não deixar a esposa matá-los e tal, e ele fala para ela, mas a irmã Edith morreu, e a esposa fala assim, como é que você sabe que ela morreu? Você nem esteve lá. Ou seja, no sonho dele, ele teria que ter tido essa premonição também de ter visto a morte. Não, mas ele foi chamado para ir lá. Não é isso não, desculpa, não é isso que ele fala não, vou te corrigir. Ao contrário do que você está falando, você está usando essa fala como argumento, essa fala você me lembrou de usá-la agora a meu favor, entre aspas, que é o seguinte, eu acho que eu esqueci de anotar, mas ele fala assim, como é que ele fala? Mas ele não fala que viu ela morrendo, mas ele fala assim, diz que ela morreu. Ele fala assim, que assim, ela tinha... Todo mundo ali sabia que ela estava morrendo e que tinha chamado por ele, né? Sim. Todo mundo sabia. Então ele fala assim, eu falei com ela, eu cheguei a tempo de falar com ela. Eu falei com ela. Né? Que é o que estava só no sonho dele. No sonho dele ele foi falar com ela. Mas na vida real, dá a entender que ele não foi falar com ela. Na vida real, ela morreu sem que ele fisicamente fosse lá. Fisicamente ou fantasmagoricamente, não tudo importa. Bem, o meu ponto é o seguinte, como é que ele sabe que ela morreu? Não, mas ele não falou que ela morreu. Aí que tá, ele não falou que ela morreu. Volta lá, ele não falou que ela morreu. Bom. Entendeu? Eu não sei, né? Eu tenho a impressão que ele comenta alguma coisa assim. Mas pode ser, Fred, que a gente esteja confundindo com a versão de 39 agora. Eu não vou agora também chegar e falar, olha, tenho certeza absoluta que ele disse que ela morreu, mas em algum dos filmes ele fala assim, ela está morta. Eu fiquei com a impressão de que ele tinha essa informação. Não, aí a mulher fala assim, é mentira o que você está falando, que você falou com ela. É mentira que você falou com ela, porque
me disseram que você não foi lá, né? Porque o Gustafsson foi lá chamar ele e ele bateu no cara. Não, mas fisicamente, de qualquer forma, ele não foi, né? Tendo sido um sonho ou uma visita em espírito num momento de quase morte, né? Ele, sim. Fisicamente, ele acabou não indo mesmo. Mas acho que até assim, ao a gente ficar muito centrado nisso, a gente deixa passar o que é mais importante, que é essa grande lição moral que o filme quer dar, né? Dessa questão da bebida e tudo mais, né? Que eram, pelo que a gente aprendeu aqui ao ver esses extras e ler, né? Era um problema importante para a Selma e para o próprio Victor também, né? Então... imagino até que para a sociedade. Para a sociedade sueca. Todo, né? Uhum. E alguns até criticaram, né, o filme por essa questão moralista e tudo, mas eu acho que é uma combinação. É um filmaço, não é por ser um filme moralista, né, não é por ter efeitos especiais, é o conjunto de tudo, né? A gente não falou ainda das atuações, né, da fotografia, mas tudo isso é primoroso nesse filme, né? Quer falar um pouquinho da fotografia, Fred? Vamos falar, até porque esse... Júlio Jensen. A gente sempre vai falar errado esses nomes, né? Não tem jeito. Né? Júlio Jensen, sei lá como é que Júlio Jensen. Jason. Porque ele era um fotógrafo importante aí para essa Svenska Biograf, né? Essa produtora que a gente falou aí no início, né? Ele fotografou os principais filmes do período. E como eu falei lá no início, né, esse trabalho de múltipla exposição que ele fez aqui, junto com o assistente lá do laboratório, né, que foi um cara importante nesse filme, né, quantos filmes a gente pode falar sobre um assistente do laboratório, né? Porque essa questão de exposição era algo muito difícil de fazer na época, né, principalmente com a quantidade de cenas, né, como foi feito nesse filme aqui, porque você imagina como esse efeito era fabricado, né? Ele é um efeito que eles dizem in camera, né? Que você faz filmando mesmo, não é um efeito que você faz depois, apesar de ter uma questão depois. Mas você tem que fazer ali na hora. Então como é que você faz aquilo? Primeiro você filma o set lá, o background, sem os personagens que você quer transformar em fantasma, né? Então... naquela cena lá que tem a irmã Edith na cama e conversando com os dois fantasmas, eles tinham que fazer primeiro o plano da irmã Edith falando sozinha, deitada na cama. Depois eles filmam com os outros dois atores, no caso o Seostrom e o cara que faz o papel do George, com um fundo com uma tela preta, né, cobrindo o background ali que eles acabaram de fazer. Eles voltam o filme e fazem a cena de novo, agora com esses dois atores, né? Ou seja, filmando em cima do negativo que já estava exposto, né? E com toda dificuldade você tem que acertar exatamente a distância, o ângulo da câmera, para aquela imagem encaixar na imagem anterior, né? Porque senão as imagens não vão conversar entre si, né? Não vão, você tem que acertar o posicionamento e você tem que também, o que deve ter sido mais difícil, eu imagino, acertar a velocidade da manivela da câmera, porque a gente tem que lembrar que essas câmeras eram aquelas câmeras de você rodar a manivela, né? Então você tem que ter a velocidade certa no filme, porque senão o negócio fica esquisito. E aí, como o Sérgio falou, eles fizeram algumas cenas que eles tiveram que voltar o negativo 4 vezes para criar todos os efeitos que eles queriam. Porque se você perceber direitinho, tem momentos ali, por exemplo, que a carruagem passa atrás de uma pedra, né? E na frente do background lá do fundo que está lá, qualquer que seja, sei lá o que, um poste, não sei o que. Então, para fazer isso, eles tiveram que botar elementos na frente, mais próximo da câmera, teve que filmar de novo aquilo ali. É um trabalho complexo. Deixa eu só fazer um adendo aí ao que você falou. Esse filme, 1921, no momento que foi inaugurada aquelas instalações ali, o Cidade do Cinema, né, o Filmstaden, já era a Svensk Film Industry, né, porque foi a fusão que aconteceu em 19 dessa que você estava falando, a Svenska Biograf, com a Scandia Film, algo assim. Aí eram duas empresas distintas, né, e aí fundiu justamente para
vamos dizer, melhorar assim, as condições, né, no geral, e passou a ser essa Svensk Film Industry que existe aí, eu acho que até hoje, né? Até hoje, salvo, não sei, engano meu, tá aí produzindo TV, tudo, enfim. Esse símbolo que a gente vê, né, tradicionalmente nos filmes suecos daí do Bergman em diante, já surge ali, né? Agora, esse filme foi muito influente né, não tanto talvez na questão técnica, né? Eu acho que, como vocês falaram, né, isso aí já estava um pouco demodê nos anos 30, né? Mas com certeza sim, em narrativa isso teve um impacto, né? Certamente. E só complementando ainda um pouquinho, você falou da fotografia das superexposições, só comentar também que tem um trabalho bonito de fotografia fora disso de exposições, que é o trabalho dentro, né, dos ambientes internos, como ele consegue mostrar se era uma cena noturna ou diurna dentro dos ambientes, né, iluminando só uma parte, deixando o restante no escuro, né? A gente não percebe isso, não é uma coisa que chama atenção, aí quando você ouve ou você lê sobre isso, você fala, puxa vida, é verdade, né? Você está vendo uma cena interna e você tem plena certeza que aquilo está acontecendo à noite, porque você tem praticamente só a iluminação daquela lâmpada, ou aquela lâmpada está refletida na janela porque fora está escuro, então tem uns cuidados assim que são muito bonitos, né? E ajuda também que eles usam aquele processo de tinte, né? Para distinguir, né, o que é noturno, o que é interno. As cenas noturnas eles colocam num tinte azul, né? Eles fazem um banho no negativo, né? Com uma química lá que transforma aquilo em azul, e as cenas internas eles fazem a coisa ficar alaranjada, né? A cena do piquenique vai mais para esse tom de rosa, que acho que o Alexandre que falou, você falou, que ali é o momento de paz dele, né? O melhor momento da vida dele, que ele tá com a família e tal, antes de cair no vício. É um momento de alegria dele, você percebe? É um momento de expectativa. Isso, é o único, né? Porque quando ele sai da prisão também tá rosa. Também é rosa, né? Porque ele tá esperando encontrar. E essa é uma cena muito bonita, porque ele sai, não tem nenhum intertítulo, olhando, né? Ele sai assim meio sorrindo, ele olha, esperando a que família. Tem alguém. Então, na realidade, aí, se ela não fez nada pra ele, existe alguma coisa ali, uma decepção já na saída da prisão. Quando ele sai e vê que não tem ninguém, aí chega na casa e descobre que ele foi abandonado, né? Então, essa é uma cena bem, bem marcante. Tem várias, né? O pessoal comenta muito daquela sequência inicial do quarto da Edith, assim, como que ele quebra aquela regra do plano ali, né? Do eixo, né? Quebra do eixo, né? E confunde, né? Confunde, praticamente a câmera corre por todos os lados da cama, então às vezes a pessoa olha para a direita, olha para a esquerda. Você fica meio aquela sensação ali, né? E ali adiciona outra confusão, que é uma coisa que eu fico imaginando a plateia vendo esse filme nessa época, né? Porque é aquela coisa de você começar uma história com um personagem que você não sabe quem é. Uma das primeiras palavras lá da irmã Edith é chamem o David Holm. E quem é David Holm, né? Você não sabe. Não, traz o David Holm. Quem é David Holm? Quem é um padre? É o cara que vai... mas isso é muito legal, né? Ela ali, como os flashbacks que vão construindo toda a história para você entender o que estava acontecendo ali, né? Eu acho que isso enriquece demais o filme. E isso torna ele muito mais interessante de assistir do que a versão cronológica, né? Você comentou, Fred, né? Acho que hoje, né, no grupo, você comentou que a versão francesa, que é um filme correto, né, não tem nada de errado, embora eu ache que ele centra muito na figura da Edith, né, da missão dela, muito mais do que no personagem do David Holm, muito mais. A carruagem, na verdade, ela é bem secundária, né? E não tem esse charme todo, esse quebra-cabeça que a gente vai montando a história e vai tomando conhecimento aos poucos dos fatos, né, que culminaram naquela cena de abertura. Eu acho muito mais rico, né, a Carruagem Fantasma, apesar de
ser um filme mudo, cheio de intertítulos. Isso às vezes a gente comenta, né? Interessante, a gente comenta sobre o filme mudo não precisa quase de intertítulos. Lembra quando a gente falou da Última Gargalhada? Poxa, conta uma história praticamente sem intertítulos, né? Tem pouquíssimos intertítulos. Aqui tem muitos, mas o interessante desses intertítulos, se eu não me engano, são mais de 130 intertítulos. Isso. 5 ou 6 só que estão contando a história, que estão falando sobre os eventos. O resto, né? É só diálogo, é só para colocar o diálogo dos personagens, né? Então eu acho que ele não chega a perder, não tem aquela coisa, olha, o que eu não tô conseguindo mostrar, eu vou te contar o que aconteceu. Não, tem esses 5 só que contam, o resto é só diálogo, né? Eu acho que é mais prestar uma reverência ao livro, talvez, né? Pegando os diálogos, porque parece que eles pegam exatamente os diálogos do livro. Sim, né? sim. Do que realmente utilizar o intertítulo para contar a história. Bem né? lembrado. Muita coisa ali não precisava daqueles intertítulos. Isso realmente não... Não, e tem algumas, né, tem algumas frases que tem que aparecer, né? Aquelas frases marcantes, né? Do tal do prisioneiro abandona a tua prisão, que ele fala várias vezes. E aquela frase... Dá uma mandiga aí, hein, pra falar. E aquela frase de redenção, né? Deus permita que minha alma amadureça antes de recolhê-la. Nossa, né? aquilo é sensacional. É de arrepiar, né? E aí, grandes cenas do filme? Do Machado é a mais óbvia, né? Mas eu acho que aquela cena... a cena da alma dele saindo do corpo a primeira vez ali, né? Primeira e única, né? Na verdade. Que justamente tem essas palavras do George lá e tal. E aquela cena pra mim é muito marcante, né? E até interessante, a gente pode puxar um link pro Morangos Silvestres. Porque, como a gente falou, o Bergman se impressionou muito com esse filme, de diversas formas. E tem algumas conexões entre esse filme e o Morango Silvestre. Uma delas, de óbvia, que é o Victor Seostrom, que está atuando aqui dirigindo e atua lá no filme do Bergman. Mas nessa cena da alma dele saindo do corpo e vendo a carruagem e tal, a posição do Victor Seostrom, dizem, eu não fui conferir, tá? Mas eu li isso, dizem que é exatamente igual à posição do Victor Seostrom no Morangos Silvestres quando ele está tendo uma reminiscência lá da vida dele, uma delas, né? E tem aquele famoso... Fala, Sérgio, já sei que você vai falar. Não, é que eu pensei que o Fred... Não vou roubar sua fala, que eu sei que você adora. Não, é que eu pensei que o Fred fosse falar disso, né? Mas a referência, acho, mais explícita que tem é no próprio sonho, né? É isso que você ia falar, Alexandre? Sim. Com a carruagem e ele sonhando vendo o caixão e ele mesmo que tá dentro do caixão, né? Não tem como não ter relação aí com a carruagem fantasma, né? Mas tem muita, eu acho também... apesar de não tão explícita, talvez, com o Sétimo Selo, né? Essa questão. Principalmente o filme, ser um filme sobre a morte, né? De certa forma. E aquele tradicional plano em que a gente vê a figura funesta lá na linha do horizonte, no alto do morro, né? Quando a primeira vez que a gente vê a carruagem, ela está lá no rio, lá na silhueta, né? Bonita como essa a gente cena. tem. Como a gente tem em vários filmes do Bergman, não é só o famoso Sétimo Selo, acho que o Noite de Circo também começa com um plano desse e vários outros, né? Então a influência é clara. Pô, essa fase assim final dos anos 10, 20, não dá para esquecer que não era só a Suécia, né? A Dinamarca também tinha ali já o Calder dirigindo e tinha o tal do Benjamin Christiansen, né, fazendo lá o Rachan, né? O Rachan. Como é que é o subtítulo dele? Rachan no Brasil. Feitiçaria através dos tempos. Através dos tempos. Isso. E tem a mesma atriz aqui, né, que faz a irmã. Faz a Astrid Holm. Isso. Ela tá nesse filme também e tá num outro filme do Dreyer. Então, assim, ela fez filme ali com os principais diretores ali do período, né? Ali. A que faz a esposa do Seostrom no filme também era bem renomada, né? A Hilda Borgström. Que tá até no filme do Bergman, né? Tá naquela Música na Noite. Ela trabalhou com Bergman nesse filme também. E a Astrid Holm, né? O sobrenome dela é Holm. Coincidentemente, muito expressiva, né? Uma das cenas que eu falei das cenas, mas uma cena que sempre é muito impactante. Aquela cena, sabe quando você
inconscientemente você sempre torce para ela terminar diferente num filme que você está careca de conhecer, que é a cena do momento que ele rasga o casaco, né, que ela costurou. Eu acho aquilo muito impactante, né, a cara assim, de decepção dela e depois mesmo meio, sabe, aceitando. Eu acho as atuações desse filme, eu acho as atuações muito boas, assim, muito acima do padrão daquela época, né, que você via umas coisas um pouco mais exageradas, assim, né, mas eu acho muito boas, principalmente das duas, tá? O Victor, eu concordo um pouco com o Bergman, que achava ele um pouco exageradão no início. Mas né? eu achei curioso essa declaração do Bergman, até fiz uma reflexão assim, porque parece, né, que pra gente, olhando esses filmes, e aí eu vou meu caso e o caso do Sérgio, já que você não gostou tanto do Seostrom, parece uma atuação normal, assim, do que a gente está acostumado, né? E só que se você comparar a atuação dele, do Seostrom, com as atuações dos filmes do Bergman, a gente nota que os atores pro Bergman eles são muito mais contidos, né? Acho que eles não têm muita expressão, até acho que é uma característica da sociedade sueca mesmo, a forma deles se relacionarem. Eu nem achei que ele está exagerado. O problema com o Seostrom é o seguinte, eu acho que ele tem uma presença, mas eu não acho que ele tenha assim uma, vamos dizer, não sei explicar, mas ele não tem uma expressividade assim tão grande, tá? Me parece. Agora, as moças eu acho muito bem nesse filme, assim. Poderiam cair em algumas cenas ali também no exagero. Eu acho, até pelo fato dele ser ator de teatro, né? A interpretação do teatro é diferente, né? Traz um pouco desse excesso de teatralidade, né, pra cena, que aqui não atrapalha em nada, porque o personagem dele, vira e mexe, ele tá revoltado, ele tá bêbado, ele tá exagerado, ele tá violento, então isso acaba não comprometendo mesmo, né? Mas talvez em umas cenas onde ele precisasse ser mais contido, tanto que o Bergman mesmo diz, né, que em Morangos Silvestres, ele chegou pra ele e falou, olha, segura um pouco, você precisa dar uma contida, e ele ficou muito bravo com isso, né, de tomar uma chamada do menino. Né? Mas o que eu acho interessante é isso, porque pra mim não parece muito expressivo. Eu acho que para os padrões suecos é bastante expressivo, entendeu? É isso que eu quis dizer. Pra gente parece uma atuação, eu pelo menos não acho a atuação muito exagerada, né? Mas eu entendo como o Bergman, se você olhar os atores nos filmes dele, eu entendo como ele tem achado assim, nossa, saiu do tom. É compreensível, dá pra entender, sim. Sim, sim. Reza a lenda que o Chaplin dizia que era o melhor filme já realizado até então. A gente nunca vai saber se é verdade ou não, né? Mas... E o próprio Seostrom tinha outros adoradores, né? Acho que o Dreyer falava também que era o melhor filme já feito e tal. Então, tá bem, né? Bergman, Chaplin... Mas Dreyer. O problema é o seguinte, que tenha existido a declaração alguma vez, ok, mas o quanto verdadeira essa seria similar a hoje alguém postar num Instagram da vida que tal filme é o meu preferido, tá? E você vai, daqui a 100 anos, vai falar, porra, aquele cara ali, ele disse que aquele filme era o preferido dele, como se isso fosse uma verdade absoluta. Pode ser que Nem o cara mesmo tinha muita certeza como estava falando. Pode ser que alguém pegou o Twitter lá que o Dreyer fez lá. Nem o cara mesmo tinha muita certeza. E guardou isso aí, né? Às vezes o cara viu outro filme depois e que passou a ser o preferido dele, né? Sim. Vai saber quando ele fez. Ele falou isso em 24. Pouco depois o filme tava quente ali, né? Mas é uma declaração, né? Que vindo de quem vem, isso aí vai perpetuar. Nós estamos 100 anos depois do filme falando aqui sobre essa declaração, né? Então... Ainda mais um cineasta com o peso que tem, né? Como o Bergman, como o Dreyer. Então, os caras sabem o peso que eles têm, que a opinião deles tem, né? Sem dúvida. Eu gosto muito daquela cena do reencontro, já que você perguntou, Sérgio, de cenas, aquela cena do reencontro em que a Edith força a barra e leva, né? Que é aquele ambiente claro ali, e quando a Edith puxa, ele fica meio que atônito e a uma certa distância, né? E aí a Edith vai pegar a mão dele e puxa ele para vir para perto da mulher. Aí ele entra numa área bem iluminada, assim, né? Aquela coisa bem bem explícita, assim, né? Que está associando a presença da mulher
uma melhora, assim, uma luz na vida dele. E é uma das poucas cenas diurnas, né? Eles caminhando pela rua durante o dia, tudo bem iluminado, porque é um momento realmente de uma virada na vida dele, né? A grande chance dele. A Edith, ela acaba adquirindo aí cores meio de santa, né? Porque ela gosta dele, mas mesmo assim ela faz de tudo pra ele ficar com a esposa, né? Quando ela sabe que ele é... Mas depois ela reconhece que aquilo ali acabou talvez arruinando mais ele, né? Quando ela forçou essa barra. Mas ela se vinga no final, vocês não perceberam isso, mas a hora que chama a esposa, né, do Home, que é a... Esqueci o nome dela agora, da esposa dele. Enfim. A Hilda? Não tem nome no filme. É só, nos créditos tá só... A senhora Holmes? Senhora Holmes. A senhora Holmes vai lá, ela tá moribunda. A hora que ela chega à beira do leito, ela beija a mulher até, sabe, abraça e beija. Ali ela tá passando a tuberculose pra ela. Vocês não perceberam isso? Pô, mas quem quer querer ser beijado por um tuberculoso no leito de morte? Pois é. É verdade. É verdade. Olha, não sei, né, cara? De repente ela já tinha tomado as 2 doses, né? Falta a terceira, cara. A moda agora é a terceira. Mas e aí, senhores? Mas é um filmão, assim, é um dos melhores filmes mudos que eu já vi, coloco assim, entre os 5 melhores, tranquilamente. Eu acho que não é à toa que tá na sua lista na lista, declaração bombástica de Dreyer, né? Foi uma unanimidade lá na lista dos anos 20? Eu não lembro. Acho que foi. Eu não lembro também. Né? Mas é um filme assim que eu adoro, já vi. Devo ter visto esse filme já umas 5 ou 6 vezes. Cada vez que eu vejo, eu fico prestando atenção nesses detalhes, sabe? Você sempre vê alguma coisinha a mais. Eu acho que é um filme muito rico, né? É perfeito? Não é perfeito, mas... Se tem se a União Soviética tem o encouraçado, se os Estados Unidos tem o Em Busca do Ouro... A Alemanha tem o Caligari. Aqui tem o... Tem a Carruagem Fantástica. É um belíssimo exemplar, né? Se você que está ouvindo, né, chegou até aqui e não assistiu esse filme ainda, vai atrás, né? O Alexandre fez inveja pra gente porque ele tem um Blu-ray magnífico desse filme que eu fiquei babando. A Criterion Collection. Né? Sim. Ele tem 2 trilhas de música, né? E uma de comentário. E uma de comentários, sim. Verdade. Boa trilha também, né? De comentário. Sim. Agora, essa coisa da figura que trabalha pro demônio carregando as pessoas, eu só acho que parece que já é uma lenda, vem lá da Grécia Antiga e tudo, e depois o Dante Alighieri colocou isso na Divina Comédia, a figura do Caronte, que é o barqueiro que atravessa o rio, que leva lá pro inferno, atravessa as almas e tal. E já é um... E claro, né, essas lendas, essas tradições, elas vão passando de cultura em cultura e dando uma transformada. Aí chegou lá na Inglaterra, como você falou, aí inspirou a Selma, por aí vai. E veio parar nesse filme, é magnífico. É isso aí. Que é mais do que justificada a presença dele. Depois de 100 anos, né? 100 anos e mais um pouquinho. Né? A gente já queria ter feito ele desde os primeiros ali, antes do Hitchcock, mas a gente esperou para completar os 100 anos. Pra fazer 100 anos. Tudo pensado aqui, certamente. Essa vai ser a desculpa, né? O pessoal tem perguntado muito assim, Bebê de Rosemary, vocês não vão falar não. Estamos esperando 2069. Certo. É 69? 68? 2000. Sei lá. Quando o Polanski voltar para os Estados Unidos. Aí a gente faz. Esse merece, hein? Merecia realmente um episódio. Já tem um interessado aí. 2022 tá aí. Muito bem. Certo. Beleza? Fechamos então? Então tá. Então fechamos. Valeu, Sérgio. Eu que agradeço mais uma vez aqui. Uma ótima conversa com vocês. Obrigado, Sérgio. Até a próxima, então. Valeu, Fred. Até a próxima. Um abraço. Abraço.